Não está aparecendo o sinal aqui. Agora sim. Então, bom dia, né? Nós vamos começar, então, a aula. Na verdade, a gente vai continuar o assunto que nós iniciamos na aula passada. Então, na aula passada, a gente iniciou a falar sobre os compostos químicos, né? Que formam os seres vivos. Vocês estão conseguindo visualizar os meus slides? Sim, né? Bom, Sim. então, a gente já tinha falado de alguns aqui, a gente tinha passado alguns já, né? Aí nós falamos o seguinte, que na composição química dos seres vivos, a gente tem dois grupos, os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos são aqueles que os seres vivos não produzem, mas são essenciais para a vida deles, né? Como a água e sais minerais. Então, água e sal mineral o ser vivo não produz. Ele é produzido na natureza. E os compostos orgânicos são aqueles que os seres vivos conseguem produzir. A gente vai observar que tem alguns compostos orgânicos desse que o meu corpo não fabrica, mas tem mais outro ser vivo produz, e quando eu como aquele outro ser vivo, eu vou ter esse composto orgânico. Por exemplo, glicose. Glicose, ou açúcar, né? A glicose vai virar o açúcar, ele é um carboidrato. O meu corpo sozinho não fabrica açúcar, tá? Não fabrica esse carboidrato, mas eu como um vegetal, ou mel, ou uma laranja, que tem essa substância, tá? Lipídio, meu corpo fabrica lipídio, né? O meu, então, fabrica muito. Pensa, a pele é extremamente oleosa. Essa oleosidade que está na pele é um lipídio. Lipídio é óleo, gordura, tá? Proteína, nosso corpo produz proteína também. Ácido nucleico, que é o DNA, está sempre produzindo. Proteína a gente tem queratina, colágeno, elastina, e por aí vai, um monte de proteína, que é o seu corpo que produz. Então, compostos inorgânicos, meu corpo não produz, mas eu tenho que ingerir, porque ele é essencial para a manutenção do meu organismo. E os orgânicos são aqueles que os seres vivos produzem. Aqui nos orgânicos, tá? Agora que caiu a ficha para mim aqui, tá faltando um, que são as vitaminas, tá? Esqueci de colocar aqui. Entra aqui também vitaminas, tá bom? Vitaminas também são compostos orgânicos, são produzidos pelos seres vivos. A maioria das vitaminas é produzida por plantas, né? Mas tem algumas que o nosso corpo, uma, por exemplo, que o nosso corpo produz, que é a vitamina D. Quando a gente toma a luz do sol, estimula o nosso corpo a produzir vitamina D, tá? Aí nós falamos também da quantidade nessa distribuição no nosso corpo, né? Que a água tem maior quantidade aqui no nosso organismo, cerca de 75, 85. Isso a gente fala no nosso corpo, fala na célula, composição, tá? E proteína seria o segundo maior, e aí vem depois lipídio, depois aí vem carboidrato, ácido nucleico e as outras substâncias aí em quantidade menor. Nós já estávamos começando a falar da água. Pode falar? Assim, nosso corpo é composto, a maioria por água, mas Sim. eu não entendo, como assim? Grande parte da nossa massa corporal é água. Então, se você pegar, por exemplo, se pegar vamos supor assim, uma pessoa que pesa 100 quilos, dos 100 quilos, quase 70% do corpo dele é água, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, por quê? O meu músculo, ele é basicamente a quantidade, o músculo aqui, a quantidade que ele tem de água é muito maior do que de proteína, do que de carboidrato, do que de vitamina, certo? Então, a gente tem mais água no nosso organismo do que essas outras substâncias. Então, se eu pensar, água, sais minerais, carboidrato, lipídio, proteína, vitamina, ácido nucleico, formando o meu corpo. A gente sabe que o corpo é formado de célula. Até olhando aqui, tá até falando aqui no título aqui, composição química da célula. Na célula, no seu corpo, o que tem maior quantidade é água. Tá? Então, se você pensar sangue, o seu sangue, basicamente, ele é água. Tá? Seu músculo, claro que tem célula, no seu sangue tem célula, no seu músculo tem célula, mas a célula também é formada, tem uma grande quantidade de água. Tá? Então, a componente, tá? Então, todos esses compostos estão no nosso corpo, mas o que a gente mais Travou. tem é a água. A variação. Ixi, peraí. Toda vez acontece isso.
Toda vez. Meu. Acabou a energia? É a energia que acabou? Que bosta, hein? Então nem adianta eu ficar aqui, não. Olha, o sinal tá alto aqui, mas não tem. Tá, o que que aconteceu? A internet de vocês caiu? Caiu, Não, vai a ser o minha- aplicativo. A minha caiu também. Vai ser o aplicativo. De todo mundo tá assim. Nossa, mas toda vez. E é bem na aula de vocês, toda vez atrapalha. Dessa vez eu A gente vai sair mais Bem, cedo, professora. Hã? Quer dizer, então, que é pra gente sair mais cedo. É um sinal É, que é não. pra gente Aí nós temos liberar que mais ficar mais tempo. tempo para repor, porque perde tempo. Não, professora. Já Nós deu vamos ter que sinal, mais uns a professora vai minutos. teimar. Tem Não. que ter mais uns minutos de aula depois, porque eu ia perder o tempo. Gente, então vamos continuar. Então, olha só, Guilherme, o que a gente estava falando, né? Eu não sei se você conseguiu ouvir, porque o negócio parou aí, né? É que, assim, da composição, a gente sabe que o nosso corpo é feito de célula. Mas até se eu pensar a nível de célula, o que dos compostos que formam o nosso corpo, que a gente tem maior quantidade é a água. Então, a água é o componente que a gente encontra em maior quantidade no nosso corpo. Se a gente fosse separar o nosso corpo nesses compostos que a gente falou, a água, a gente tem ela em 70%. Tá? Cerca de 70% do nosso organismo é basicamente água, tá? Bom, vamos voltar aqui. Eu acho que vocês ainda estão conseguindo visualizar o slide, né? Nós paramos falando lá da água na última aula, e a gente começou a Professora, falar. não tá aparecendo nada, não. Não está aparecendo? Tá, deixa eu ver aqui, ver se eu coloco ele de novo, então. Vamos ver aqui. Certo? Na hora que acabou aqui na internet, ele parou de compartilhar. Então. Agora começou a aparecer? Uai, mudou, mas a tela Não. tá preta. Sim, apareceu. Apresentou. Pra mim. Tá em água, né? Pra mim, apareceu, não. Não. Professora, vamos obedecer esse sinal, viu? No O sinal, que né? será acha? Ó, tá vendo? Desse jeito eu vou ter que ter um sinal que eu vou ter que dar mais aula para vocês no outro horário. Não. Ali, ó, Nossa, é só sinal tem que. 19 na aula. Hã? Só tem Só 19 tem pessoas, né? 19 pessoas Então, não na tá aí, aula. ó, tá vendo? Gente, então presta atenção aqui. Então, quando a gente falar da água, então, ela vai ser o quê? É o composto que a gente falou que a gente tem maior quantidade, né? Aí a água, ela é formada por hidrogênio e oxigênio, né? Então tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Esses átomos, eles se unem, né? Por uma atração química ali, uma ligação química. E a água, ela tem várias propriedades que são importantes para o nosso corpo. E até por essa razão que a gente tem ela em maior quantidade. E aí a gente vai falar dessas propriedades, né? A gente falou na outra aula lá, né, da importância da gente hidratar, do que ela é importante, né? Mas agora a gente vai entrar mais falando das propriedades dela. Então, aqui, nessa primeira imagem que a gente tem aqui, essas bolinhas vermelhas e amarelas, estão representando a molécula da água. Então, essa bolinha vermelha é o oxigênio, e aí cada molécula de oxigênio está ligada a duas de hidrogênio. E aí essa molécula aqui é uma molécula da água. Ela se junta com outra molécula da água. A molécula da água, a gente fala ela de molécula polar. Ela tem dois polos. Polos positivos e polos negativos. Se você olhar bem na imagem aqui, né, que está mostrando aqui, deixa eu até aumentar ela um pouquinho, ó. Essa imagem aqui, você vai ver que onde está o hidrogênio lá, ó, ele está com sinal positivo. Onde está o oxigênio, está sinal negativo.
A água, no caso, os átomos que estão formando a molécula da água, né, eles vão ter essa polaridade. Então, a água, ela tem uma polaridade. Isso significa o quê? Que ela consegue dissolver ou atrair substâncias que também têm polos. Então, a água tem polo positivo e polo negativo. E ela consegue atrair substâncias que também têm essa polaridade positiva e negativa. Por exemplo, o sal. O sal de cozinha, ele também tem a polaridade. Então, ele tem né, o sal de cozinha, a fórmula dele é NaCl. Não sei se vocês lembram lá do 9º ano, de fazer distribuição eletrônica. Tem átomo que perde elétron, átomos que ganham elétrons. Lembra de falar disso lá na química, o ano passado? Lembram ou não? Ou vocês não chegaram a estudar isso? Né? Então, por exemplo... Sim. O sódio, ele tem um número atômico mentira, 11. Se fizer a distribuição do sódio, ele tem que perder um elétron. Se ele perde elétron, ele fica com carga positiva. E aí, carga positiva atrai carga negativa. Então, o oxigênio, ele vai atrair o sódio, né? E vai separar o sódio do cloro. Então, ele consegue fazer a água, porque ela tem polos, ela consegue dissolver grande parte das substâncias, tá? Então, essa polaridade faz com que a água seja um solvente, que ela consiga dissolver substâncias. Depois a gente vai ter mostrando essa polaridade daqui a pouco aqui. Outra coisa que é importante em relação a essas moléculas é o quê? Então, uma molécula da água se liga a outra molécula por uma ligação química. Só que essa ligação é fraca. Só que, por exemplo, na superfície da água, então, por exemplo, na água da piscina ou na água de um rio bem parado, né, essas moléculas da água se juntam. Elas se juntam de forma que produz uma tensão superficial. O que é isso? As moléculas estão tão juntinhas, que é como se formasse um tapete. E aí é por isso que alguns insetos, igual mostra nas imagens aqui, ó, conseguem andar sobre a água, tá? Por quê? Porque as moléculas dela estão bem coesas, bem unidas. E aí, por isso que tem alguns animais que conseguem andar sobre a superfície da água sem quebrar a ligação entre essas moléculas. Então, aqui, ó, do lado, mostra as moléculas, ó. Então, aqui uma molécula, aqui outra, outra. Então, eu tenho 5 moléculas bem juntinhas. Aqui na água, aqui, por exemplo, se fosse um lago aqui, onde está essa aranha, eu tenho milhares de moléculas dessas unidas. E como a aranha tem um peso bem leve, né? Então o peso dela é quase irrisório, esse inseto aqui um peso bem leve, quando ela está sobre a água, ela não consegue quebrar essa ligação entre as moléculas. E aí essa ligação que faz com que o inseto consiga andar sobre a molécula sobre a água aí, chama-se tensão superficial. Agora, por que eu não consigo andar sobre essa superfície? É a questão do nosso peso, da nossa densidade, por isso que a gente quebra. Então, quando eu vou ali, eu quebro a tensão superficial da água, tá? Então, aqui, esse poder que os insetos têm aqui de ficar andando aqui sobre a superfície da água é devido à tensão superficial da água. Então, na verdade, não é o inseto que tem um poder, é a água que se juntou às moléculas como se elas formassem um tapete. Como esses insetos são bem pequenininhos, né, são bem leves, eles não quebram essa tensão superficial, essa união entre as moléculas. Então, tensão superficial é a coesão ou a união entre as moléculas da água, que vão formar como se fosse um tapete, né, uma camada, uma película na superfície da água, tá? Bom, outra propriedade que a água tem é chamada de capilaridade. O que é isso? Capilaridade é a propriedade que a água tem de penetrar em espaços reduzidos. Então, a água ela consegue passar por espaços bem pequenininhos, como se fossem microporos no solo. Então, por exemplo, no solo, ela consegue ir penetrando, né, nos poros, nas aberturas mais pequenininhas que tem para umidificar o solo. E um outro exemplo que a gente tem aqui também, por exemplo, igual aqui, ó, colocou um papel, né, numa água com corante azul ali, e esse papel, essa água, ela vai passando pelo papel e ela vai passando pela polaridade do papel. Então, ela vai passando, ela vai penetrando aqui, né, nesse espaço. E aí você vai olhar do outro lado, no outro copo ali, já tem até gotinhas d'água ali, tá? Então, essa capilaridade é a capacidade que a água tem de penetrar em espaços bem reduzidos,
tá? Dessa outra imagem embaixo aí, a gente tem lá um recipiente com água, né, e um capilar de vidro, né? Então, nesse capilar, ele tem pequenas aberturas, tá? Ele é uma estrutura de vidro que tem aberturas bem pequenininhas, e a água consegue passar por essas aberturas. Então, isso chama-se capilaridade, que é a passagem, a capacidade que a água tem de penetrar em espaços reduzidos, tá? Em pequenos espaços, tá? Outra propriedade que a água tem, que a gente começou a falar lá no inicinho, né, quando a gente falou da coesão entre as moléculas aqui, que as moléculas têm polo positivo e negativo, e que a gente vai falar melhor agora, é que a água funciona como um solvente universal. O que é isso? A água consegue dissolver a maioria das substâncias, mas ela só dissolve substâncias que também têm polaridade. Então, olha nessa imagem que está um monte de bolinha aqui, como se fosse um tanquezinho com água, né, ou um copo com água, por exemplo, e aqui, né, eu tenho algumas moléculas. Então, tem aqui, ó, cristal de sal, tipo sal de cozinha, tá? Cristal de NaCl. NaCl, né, o nome na química é cloreto de sódio, e no nome popular, no nosso dia a dia, é o sal de cozinha. O sal que eu uso para salgar a comida. O sal que a sua mãe colocou no arroz ali agora, para ficar um arrozinho bem gostoso para você almoçar daqui a pouco. Bom, então esse NaCl, né, ele é o sal, e ele tem polos. Então, ele tem polo positivo, então esse Na, que é o sódio, é a parte positiva, o Cl, que é o cloro, é a parte negativa, tá? Tem até o sinalzinho dele aqui. Então, esse NaCl, ele é o sal e ele tem polos. A água também tem polos. Lembra aqui, ó, nesse slide que a gente falou aqui, agorinha, ó, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio tem polo positivo, ó o sinal de mais aqui. O oxigênio tem polo negativo, ó o sinal de menos bem aqui. Então, a água tem polaridade e ela atrai, né, as moléculas que também têm polaridade. Só que, por exemplo, o oxigênio, que é negativo, ele atrai a carga positiva. Então, o oxigênio, que essas bolinhas vermelhas aqui, vão atrair o sódio, tá? O cloro, que é negativo, vai ser atraído pelo hidrogênio. E quando a água consegue fazer essa atração, ela faz o quê? Ela quebra a molécula do sal. Então, tá lá a molécula NaCl, tudo juntinho, né? Quando esse NaCl é misturado com a água quebra, separa o Na do Cl, separa o cloro do sódio. E aí ela dissocia o sal, ela dissolve o sal. Então, quando ela dissolve o sal, é porque ela consegue dissociar os compostos químicos que estão formando ele, tá? E isso porque ele tem polaridade. Agora, se eu pensar o óleo, se eu colocar o óleo aqui, a gente vai ver que vai ficar a gota do óleo ali e não vai se misturar com a água. Por quê? Porque o óleo não tem polo, ele não tem parte positiva nem negativa, certo? Lá na química, vocês ainda vão estudar esse ano, talvez o ano passado o professor conseguiu falar um pouquinho, o óleo ele faz ligação covalente, então ele não forma polos, tá? Ele não tem ligação iônica nele. Então, como ele faz ligação covalente, o óleo ele não tem polaridade. E aí ele não se mistura com a água não consegue dissolver ele. A água só consegue dissolver substâncias que têm polaridade, tá? Tem polo positivo ou negativo. Polo positivo e negativo, na verdade, né? Então, aqui, a água é um solvente universal, então a água funciona como solvente. Soluto é o quê? É o que é dissolvido na água. Então, por exemplo, sal, o açúcar, ele é o soluto, ele vai ser dissolvido na água. E aí, assim que ocorrer a dissolução, eu tenho uma solução. Aqui, a gente colocou nessa água permanganato de potássio. Não sei se vocês já viram, quem já teve catapora conhece permanganato de potássio. Permanganato de potássio é um pozinho que a gente dissolve na água para dar banho nas pessoas que estão com catapora, porque aí ele é um remédio que ajuda a parar a coceira, tá? E ele é um pozinho roxo, né? É isso daqui que a gente está vendo nesse vidrinho. Então, quando a gente coloca o permanganato de potássio na água, ele funciona dessa forma aqui, ó. Ele vai dissolvendo desse jeito mesmo. Fica até bonito a gente ver ele dissolvendo. Ele vai dissociando aos poucos. Pode falar. É um comprimido que a gente compra. Ele é roxinho. Isso, tem ele em comprimido e tem ele em pó também. Tipo, ele vem embaladinho, né? Tem uns que vem comprimido, tem outros que vem já o pozinho. Aí você solta o pozinho e ele vai fazendo, igual está aqui nesse primeiro vídeo aqui, vai fazendo tipo uma raja na água e ele vai dissolvendo até ficar tudo igual, né? Então, aqui a água é que consegue dissolver ele por causa da polaridade que ela tem, tá?
Então, essa polaridade é muito importante para a gente. Por quê? Porque a água, quando eu como um alimento, quando eu estou ingerindo o alimento, ela tem esse poder de quebrar esse alimento em partes menores, de dissolvendo. Não sei se vocês já observaram, claro que vocês já observaram, né? Já viu quando a gente come um doce, né? Uma coisa doce, que você sente sede, ou até mesmo quando você come uma comida muito salgada, você sente sede, logo que você quer beber água. Por quê? Porque o seu corpo está consumindo água para dissolver aquele sal ou aquele açúcar que está na comida. E aí ele requer mais água para repor aquela água que você usou para dissolver aquela substância. Tá? Então, a água é chamada de solvente universal, porque ela dissolve a maioria das substâncias, ela não dissolve tudo. Por exemplo, o óleo, a gente acabou de falar que ela não dissolve o óleo, mas a maioria das substâncias ela consegue dissolver. Tá? Por que o óleo não? Porque ele não tem polaridade. E aí, as substâncias que têm polaridades, têm cargas positivas e negativas, a água consegue dissolver. Tá? Então, a gente já falou de 3 propriedades. Então, a gente falou da tensão superficial, que é o quê? É a união entre as moléculas da água, que ela fica, geralmente, em água parada. Se eu estiver mexendo a água, eu quebro essa ligação, e aí as moléculas não conseguem se unir. Então, aqui só ocorre se a água estiver bem paradinha. Por exemplo, uma gota d'água. Já viu que a gota ela fica perfeitinha e parece que tem uma capa envolvendo ela? O que envolve essa gota é a tensão superficial. Tá? Outra coisa que a gente falou dela é a capilaridade, que é a propriedade que a água tem de penetrar em espaços reduzidos, né? Então ela consegue passando em espaços bem reduzidos, tá? Devido a essa propriedade que ela tem chamada de capilaridade. E a outra que a gente acabou de falar é que é o solvente universal, que a água consegue dissolver a maioria das substâncias. Por quê? Porque ela é polar, ela tem uma polaridade. Outra propriedade da água, calor específico. Então, esse aqui também é muito fácil de entender, né? Bom, por quê? A água, ela é uma substância que ela ajuda a manter a temperatura corporal, tá? Então, ela auxilia, eu preciso muito da água para manter a temperatura do meu corpo, né? É claro que não só a água que mantém, nós temos o sistema nervoso também, que aqui no nosso encéfalo tem uma parte que controla essa questão de temperatura. O coração também, ele bate para a questão da temperatura, tá? Mas, assim, a água também auxilia na questão da temperatura do corpo. Tanto que os dias muito quentes, a gente requer mais água, a gente sente muita sede, né? Tem dia que está tão quente que parece que você não tem nem vontade de comer, você quer só beber. Eu quero um suco, eu quero uma coisa mais líquida. Por quê? Porque o seu corpo sente necessidade desse líquido para auxiliar na manutenção da temperatura do corpo, tá? Porque essa temperatura tem que ser sempre constante. Então, nossa temperatura não pode variar muito, tá? Bom, o calor específico, então, significa o quê? Que é necessário uma quantidade de energia para que a temperatura, né, do corpo não se altere. Então, dependendo do exercício que eu faço, a temperatura do meu corpo vai subir. E aí a molécula da água, ela faz o quê? Ela absorve esse calor. Tá? Então, por isso que quando eu faço um exercício físico, eu sinto muita sede. É claro que eu tenho a transpiração, e a transpiração ela serve para quê? Para refrescar a superfície do meu corpo e abaixar essa temperatura, né? Mas aí eu sinto sede para repor também essa água que eu perdi no suor e para repor essa água que está sendo gasta, né? Para absorver o calor do meu corpo que é produzido. Já viu que quando a gente faz um exercício físico, o coração da gente acelera? Quando o coração aumenta os batimentos cardíacos, né? Quando ele vai acelerando o coração, o sangue circula de forma mais rápida e aí ocorre também um aquecimento do meu corpo. Então, eu preciso de água aqui dentro para baixar a temperatura aqui dentro. Quando eu faço o exercício, eu sinto até um rubor, tipo, se eu correr, né? Para mim, o que eu sinto mais rápido ainda é quando a gente corre. Parece que o nosso rosto vai pegando fogo, né? A gente fica vermelho e a gente sente muito calor, principalmente no rosto, né? Fica parecendo que tá pegando fogo. Por quê? Porque eu tô produzindo energia, tá? E aí eu tô jogando suor para fora e eu tenho que diminuir essa temperatura. E aí eu diminuo o quê? Eu vou transpirar, esse suor vem para fora para isso, e eu sinto sede, não só para repor a água que eu transpirei, mas para abaixar a temperatura aqui dentro também, tá? Então, a água, ela tem essa função de calor específico.
Ou seja, eu posso dizer que a água, se eu na hora da prova eu esquecer de calor específico, eu poderia até colocar lá que ela regula a temperatura do corpo. Ela sim, ela auxilia na regulação da temperatura corpórea. Tá? Nada mais é esse calor específico do que auxiliar na regulação da temperatura do corpo. Tá? Outra coisa que a água é importante é que ela atua como lubrificante, diminuindo o atrito entre tecidos e órgãos. Como assim? Então, aqui está a nossa lágrima, né? Bom, a lágrima, ela é um lubrificante dos nossos olhos. Então, por exemplo, a lágrima, ela não está aqui para chorar. Claro que a gente chora, sai lágrima. Porque, né? Mas a lágrima, a gente está produzindo toda hora, a gente produz lágrima. E essa lágrima está aqui para lubrificar os meus olhos. Então, ela está com função de lubrificação. Claro que quando eu tenho uma emoção, né, uma dor, uma tristeza, algo mais emotivo, eu vou estimular essa glândula lacrimal a produzir mais lágrima. E aí, essa lágrima vai sair do meu olho, e aí a gente vai ver o que a pessoa está chorando, né? Bom, mas a lágrima em si, ela atua como lubrificante, tá? Então, a função dela é lubrificar os nossos olhos. Primeiro que os nossos olhos não podem ficar secos, né? Senão vai danificar a córnea e eu posso ficar cega, tá? Outra função de lubrificante em outra parte do nosso corpo que a gente tem é nas juntas, tá? Nas articulações, que a gente chama comumente de juntas. Então, por exemplo, quando eu faço um movimento meu braço, eu estou mexendo uma articulação. Eu preciso ter aqui, entre uma articulação e outra, um líquido, que recebe o nome de líquido sinovial. Esse líquido ele é formado basicamente por água e proteína. Tá? Aí, por exemplo, se eu tiver um acidente e aí sair esse líquido aqui, eu vou ver que ele tem uma aparência de uma água meio amarelada e meio babenta. Mas já viu que a saliva é meio liguenta, meio babentinha, né? Meio liguentinha? Ele é um pouquinho mais que a saliva, porque ele tem uma proteína junto. Mas a função dessa água que está ali, que forma esse líquido sinovial, é atuar como lubrificante. Tá vendo que a gente tem água, até a gente questionando por que é mais a quantidade de água, né? Em vários lugares onde a gente nem pensava, mas isso é basicamente água. Então, entre os ossos, eu preciso dela. Se eu perder esse líquido que está aqui, né? Aí eu mostro o cotovelo, mas em todas as articulações eu tenho isso. Eu vou ter um atrito, né? Então, em cada extremidade do osso, eu tenho uma cartilagem. Então, se eu perco esse líquido, vai bater cartilagem com cartilagem, e isso me causa dor. Vai batendo, a partir do momento que vai batendo cartilagem com cartilagem, vai danificando a cartilagem até ela acabar. E aí vai passar para o osso. E aí a dor vai só aumentando, e isso impede também que eu realize movimentos. Tá? Então, eu preciso desse líquido entre as articulações. Muitas pessoas têm problema disso no joelho. Pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Então, isso aqui pode ser servido de exemplo, por exemplo, uma dor no joelho. Vamos supor que não tem água entre o espaço entre o joelho e o osso da perna. E tá batendo os ossos toda hora. Isso pode provocar dor e prejudicar mais o quê? Não, isso vai prejudicar os músculos primeiro, né? Antes do osso. Não, mas olha só, aqui não está em questão do músculo, tá? Por quê? Esse líquido, que é o líquido sinovial, que é basicamente água e proteína, né? Ele tem um nome, líquido sinovial. Ele faz o quê? Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que as minhas duas mãos são dois ossos do joelho, né? Então, tá aqui os dois ossos. Para quando eu vou movimentar, então ele vai fazer isso aqui. Para esse osso não bater com esse, tem o líquido. Então, ele movimenta e o líquido tá ali, tipo, evitando o atrito, tá? Então, eu não sinto dor, não sinto nada, porque esse líquido tá ali, tá? Se eu perco esse líquido, envolvendo o osso, igual, tipo, como se fosse, vamos pensar que aqui fosse o osso e a minha pele fosse a cartilagem. Ele vai batendo, se não tem esse líquido, vai batendo, vai esfregando, e aí é como se a cartilagem fosse a pele. Aí vai indo, a pele vai machucando, não é isso? Então, a cartilagem também vai danificando, né? E aí isso vai causando dor, da cartilagem causa dor. E aí, se não for tratado isso, vai para o osso, né? Que acaba a cartilagem, vai para o osso. E a dor só vai aumentando e eu perco o movimento. Então, isso causa dor e causa também dificuldade de realizar movimentos. Então, se eu perder esse líquido, eu já vou ter dificuldade de realizar movimento, já vou sentir dor,
tá? E, é claro, eu tenho que tratar para isso não evoluir, tá? Porque se eu perder o líquido, eu vou começar a desgastar a cartilagem. Se eu desgastar a cartilagem total, eu vou começar a desgastar o osso, tá? Aí eu perco questão de mobilidade do movimento, tá? E além da dor, que é intensa. Dói bastante isso daí, tá? E, por exemplo, quando a gente estala os dedos, significa que esse líquido, ele não está no lugar certo. Bom, eu estalei o dedo, agora eu não consigo estalar mais. O líquido voltou para o lugar, tá? Então, esse estalar, esse líquido está começando a sair do lugar. Quando ele volta, eu não consigo instalar novamente, tá? Bom, então esse líquido, ele serve como um lubrificante para evitar o atrito entre um osso e outro. Aí ele não tem a ver com a questão do músculo. Por quê? Porque já está entre um osso e outro. O músculo está aqui por fora, tá? Então, vamos pensar meu braço todo sendo aqui na parte da mão, a ligação de um osso com o outro. E por fora, se eu tivesse como se fosse a minha roupa, fosse um músculo. Então, vai ser aqui, ó. E o músculo não vai estar entrando nesse contexto agora, não, tá? Certinho aí? Outra função extremamente importante da água para o nosso corpo, né, outra propriedade dela, é as reações químicas. Como assim? A água, ela facilita a ocorrência de reações químicas no nosso corpo, principalmente quando a gente fala de digestão, tá? A água, ela auxilia muito na reação química, principalmente em falar na digestão. Por quê? Porque tem algumas reações químicas que precisam, algumas substâncias que a gente ingere, precisam de água para ser quebrada. Por exemplo, o açúcar. Então, se eu como alguma coisa doce, eu preciso da água para quebrar esse açúcar em partes menores. E aí eu gasto água do meu organismo e eu preciso repor água bebendo. Então, por isso que a gente sente muita sede quando come algo doce ou algo salgado, porque ela auxilia na reação química da digestão, na quebra dessas moléculas em partes menores. E a gente chama essa reação de hidrólise, tá? Que é a quebra de substâncias na presença da água, tá? Então, é a reação de hidrólise. Hidro quer dizer água, lise quer dizer quebra. Então, é a reação de quebra de substâncias na presença da água. Aí, quando ocorre isso, se eu não ingerir água, eu posso estar tendo um processo de desidratar o meu corpo, tá? Porque eu preciso de água para estar repondo isso daí, tá? Então, na digestão, preciso muito de água. Outra coisa que é característica da questão da água aqui nos organismos. A água, ela pode variar de acordo com 3 fatores no corpo de um organismo. De acordo com a espécie, de acordo com a idade e de acordo com a acabou a aula? Isso é mesmo, hein? Deixa eu só concluir esse negocinho aqui, pode ser? Só concluir essa parte dessa variação da quantidade aqui? Tá, que aí a gente... tá bom. Tá bom. Então, ó, varia com a idade. Quanto mais jovem eu sou, maior a quantidade de água no meu organismo. Então, um feto, né? A quantidade de água dele é maior, um bebê, né? Maior do que do adulto, ou o idoso, 50% de água, um adulto 70%, um bebê 80%, um feto quase 100%. Tá? Quanto mais jovem, maior a quantidade de água. Então, um fator que faz variar a quantidade de água no corpo é a idade. Outra é a espécie. A água viva, ela tem cerca de 95% da massa corporal dela é água. Por isso que o nome dela é água viva, né? Enquanto a gente tem 70%. Tá? Outro fator que faz variar é a atividade metabólica. Quanto mais um órgão trabalha, mais água ele tem que ter. Tá? Por exemplo, o osso. O osso ele é importantíssimo, ele tem um trabalho, que é manter o meu corpo em pé, que é auxiliar na locomoção. Mas é praticamente isso só. Tá? Então, a quantidade de água dele é 48,2%. Agora, pensa, o nosso encéfalo, né, é a parte que mais trabalha no nosso corpo. Ele tem 92% de água. Então, quanto mais atividade metabólica, mais atividade uma parte do meu corpo realiza, mais água ela tem que ter. Então, os 3 fatores que fazem variar a quantidade de água no corpo é idade, metabolismo e espécie. Então, tem espécie que tem mais água que a outra, quanto mais jovem, mais água eu tenho, e quanto mais metabolismo, mais água eu vou ter.
tá? Então, meninos, já passei da hora aqui, né? Por hoje é só. Um bom final de semana para vocês, um bom descanso, estudem, vamos fazer as atividades, né, que estão atrasadas aí, tá?